João capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia do céu e em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te diz: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém. Até o versículo 15 temos lido. Apesar de pararmos no 15, minha reflexão percorre ainda um pouco mais o texto. Tem algumas coisas interessantes aqui, mas eu queria parar no versículo 15, que os capítulos do Evangelho de João são capítulos muito longos, né? Todos eles, os capítulos 5, 6, são capítulos muito longos. Mas a base de reflexão também é por todo esse capítulo número 5. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um tempo que nós vamos passar na Tua presença, meditando na Tua palavra, pedindo a Tua graça, Senhor, sobre nós, que nós possamos entender um pouco mais a respeito do sistema religioso de nós, para não incorrermos em alguns erros que é comum. Pedimos a Tua graça e a inspiração do Teu Santo Espírito nessa noite. Te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, imagine você uma vida constante, absoluto, constante desespero. Imagine você viver tua vida toda ela, em constante desespero. Imagine a vida passar, drama, desespero tomando conta, você viver dias sem esperança, sem qualquer tipo de perspectiva, sem melhoras. E eu não estou dizendo melhoras em questão financeira, de emprego, melhoras numa condição subhumana de vida. Imagine você, a mãe refugiada em Darfur, sem ter a perspectiva de que a causa humanitária vai chegar no outro dia para ela poder dar o que sobrar para o seu filho, para suas filhas. Desespero que não é. Imagine você, o povo que está nessa translocada travessia do Mediterrâneo, o desespero
da pessoa para tomar uma atitude dessa? Entrar num barco super, ultra, hiperlotado. Um barco sem as menores condições. Homens, mulheres, crianças, bebês, idosos, atravessando o mar no barquinho. Porque uma pessoa se submeter a um negócio desse é porque ele vive um constante desespero. Um constante desespero. Querer atravessar, chegar no outro lado da Europa para poder ter um resquício de vida. O cara deve pensar o seguinte, fala assim, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu me arriscar, eu posso morrer também, mas eu vou tentar. E aí ele pega trouxas, pega mulher, filho, entra num barco e tenta chegar na Europa. E a gente se deparou com cenas assim calamitosas de bombeiros resgatar bebês naufragados eu fico imaginando o tamanho do desespero uma pessoa tomar uma atitude como essa. E eu acho que o texto que a gente leu aqui ele fala a respeito dessa ideia do desespero. Fala de um homem que sofre há 38 anos. Eu tenho hoje 40 anos de idade. Então, esse cara está passando 38 anos da vida dele, praticamente quase que toda a minha história de vida. Esse camarada passou paralítico, passou toda a sua existência esperando num conto. Está esperando que este conto que contaram se torne uma verdade. Ele estava num lugar que tinha se tornado um lugar de romaria, né? Como é Aparecida do Norte, como é o Senhor do Bonfim, na Bahia. Ali aquele lugar, aquele tanque se tornou um lugar de romaria. Era um tanque que chamava Betesda, em hebraico. Essa palavra Betesda significa o lugar da misericórdia divina. E era um lugar que correu uma história. Correu uma história nesse lugar. Disseram que um anjo, sem saber quando, ele desce uma vez, move a água do tanque, e o primeiro que caísse na água depois de movida pelo anjo era curado de qualquer enfermidade que tinha. Isso era um conto que surgiu, né? Esse boato foi um boato assim, tão forte, se correu essa ideia, que tinha lá 5 pavimentos, 5 alpendres de pessoas doentes, de enfermos, mancos, coxos, cegos, todo tipo de enfermidade. Tinha 5 pavimentos de pessoas ali esperando. E no meio dessa multidão tem um cara lá deitado. Imagina o drama desse homem, né? Tem 5 alpendres de pessoas doentes e ele era paralítico. Porque se a água moveu, o cara tinha que se jogar. Como é que ele ia se jogar na água se ele era paralítico e não tem ninguém para levar ele? Até um dia ele se encontrou com Jesus. E nesse instante que ele se encontra com Jesus, sua história de vida é refeita. Essa ideia do desespero, do drama, acaba. A vida para esse homem ganha uma nova perspectiva, ganha uma nova cor. Ele pode ter agora novos ideais. Só que tem que se deparar com a religião. A religião do seu tempo,
que a gente chama de status quo. O sistema não estava muito interessado nele. O sistema estava interessado em outra coisa. Cara, por que você está levando a cama aí? Hoje é sábado. Você está violando uma lei. Como é que você pode estar violando uma lei num dia de sábado? E o cara disse assim, ó, a pessoa que me curou disse, toma a tua cama e anda e vai para tua casa. E aí eles não querem saber. Puxa, você foi curado do quê? Você estava aqui, estava no tanque. Não, falou assim, quem foi que falou esse absurdo para você pegar a tua cama e ir embora? O sistema não está interessado no cara, no que acontece com ele. E aí eles desenrolam aqui uma conversa. Ele não sabia quem era Jesus ainda. Jesus vai se mostrar para ele no templo. E esse foi o texto que a gente leu. E eu acho que tem algumas lições que a gente pode tirar aqui desse texto aqui para a gente levar para a nossa vida. E como religião e como pessoas do meio religioso, também tomarmos alguns cuidados. Primeiro, é que o sistema religioso, esse status quo, ele só se preocupa com a estrutura. Só se preocupa com o estrutural. Porque o texto fala aqui para a gente que tinha 5 alpendres de doentes. 5 alpendres de doentes. Que estavam esperando lá o mover da água. O anjo vai descer a qualquer momento. Então, na minha visão, foi um boato que se espalhou e pegou e trouxe esperança, que é um boato que corre na África, que dizem que tempos atrás correu-se um boato na África que se a pessoa contaminada com o vírus da AIDS tivesse relação sexual com a mulher virgem, ele seria curado da sua enfermidade. Então aumentou quase que de maneira exponencial os casos de estupros de crianças, de meninas, por causa de um boato que explodiu, um boato que teoricamente traria esperança para alguém. Isso acontece muito em igreja, né? Esses espalhados de boato. Estava até pensando a gente botar aqui um sino gigante, botar um sino aqui e sair divulgando que um dia esse sino vai tocar, e não vai ser nós que vai mexer nele. Um anjo do céu vai descer, vai tocar esse sino, e as pessoas que naquele dia contribuírem com valor X, nesse dia terá os seus rendimentos ganhando triplicado aí. Eu acho que se a gente divulgar isso aí na imprensa, isso aí vamos ter aqui bons um monte de tempo aqui de igreja lotada, né? O camarada vai acreditar que vai ter alguém que vai vir aqui mover o sino, né? E pedir para ele dinheiro, precisa dar dinheiro, o cara dá e etc. Né? Por quê? Porque o sistema não se preocupa com a pessoa em si. O sistema se preocupa com a estrutura, né? Enquanto o drama humano, as necessidades humanas não mexesse com a estrutura, os caras estavam tranquilos. Estavam vendo, passavam lá, sabiam que tinham 5 pavimentos de doentes, com essa crença, com essa ideia, mas isso aqui não estraga a estrutura religiosa nossa. Então, passou-se o tempo, os caras faziam vista grossa no que estava vendo. Mas no dia que eles viram um cara, um ex-paralítico, carregando a cama, num dia de sábado,
Falei, meu amigo, você está quebrando a estrutura. Mas eu fui curado. Você está quebrando a estrutura religiosa. No sábado não se trabalha. No sábado não se carrega. E eu acho que esse é um dos problemas que a igreja atravessa, de criar estruturas religiosas. Normalmente, as estruturas religiosas se tornam mais importantes do que a verdade da fé. Normalmente, as estruturas religiosas se tornam mais importantes do que a verdade da fé, que a razão da existência do cristianismo. Que o líder ele é mais notado, que a estrutura se torna maior que as pessoas. Então, por isso que a gente vê um monte de aberração. Você vê campanha de cura de vícios. Só participar de 7 eventos num determinado lugar vai ser liberto do vício. Um tal do casamento blindado hoje. Casamento blindado. Vassoura ungida. Hoje estão se ungindo vassouras para a pessoa varrer a casa dela e todo o mal da casa ser varrido juntamente com a poeira. Só que eu ouvi falar que é 1000zinho cada vassoura dessa daí para estar ungida. 1000 para levar uma vassoura dessa, tem que levar 1000zinho. São aberrações que acontecem. Então, tem estruturas religiosas que têm a pachorra de dizer que fora delas não existe salvação. Quem salva é Jesus, mas Jesus salva é aqui. Aqui na nossa igreja. E aqui na nossa denominação. Jesus está preocupado com outra coisa. Jesus entra naquele lugar lá, vê aquele homem deitado, sofrendo, desesperado. 38 anos. 38 anos aquele homem estava deitado, esperando esse conto que seja verdadeiro na vida dele. Jesus salva, cura, toca nele, porque Jesus não está preocupado com a estrutura. Jesus fala assim, puxa, eu queria tanto te curar, mas hoje é sábado. Eu queria tanto que você fosse curado do seu mal, mas hoje Jesus não está preocupado com a estrutura religiosa. O sistema religioso só se preocupa com aquilo que é estrutural. O versículo 16 diz o seguinte: por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado, porque fazia bem ao sábado, porque dava dignidade a um homem ao sábado, quebrou a estrutura. O que nós temos que fazer com esse cara? Pode perseguir, matar, apedreja. Então o sistema religioso, o status quo, ele só se preocupa com aquilo que é estrutural, e Jesus está preocupado com outra coisa. Fala assim, não, nós estamos caminhando numa outra vertente. Nós estamos preocupados com a estrutura religiosa. Se precisarmos abrir mão da estrutura religiosa, nós vamos abrir mão por causa da dignidade humana, do resgate da dignidade humana. Mas tem uma segunda coisa que me traz de lição aqui, é que o foco, isso não está somente nesse capítulo, está em todo o capítulo de João aqui, que o foco de interesse de Jesus sempre foi, é e será as pessoas. Porque João, ele separa 7 milagres só. Ele pontua no seu livro aqui 7 milagres. Jesus fez muito mais milagres, mas João, ele pinça 7 milagres para exemplificar. E essa cura desse paralítico é um dos 7 milagres. E Jesus olha para aquele homem e fala assim, você quer ser curado? Ele não entra num debate se ele cria ou não cria nessa ideia do anjo descer,
falar para ele assim, bom, você realmente se acredita nesse negócio de um anjo descer aqui? Jesus não entra nessa questão de debate. Ele não diz que, olha, felizmente hoje é sábado, os religiosos estão aqui e vai dar buchicho eu te curar, então não faz teatro. Fala assim, eu vou te curar, mas você fica deitado aí até amanhã, que amanhã é domingo, então aí você pode levantar, pegar a cama e embora, não faz teatro. Ele não mandou o cara fazer campanha, perguntou se ele estava jejuando, se ele ia para a sinagoga, se ele estava contribuindo, se ele faz orações incansáveis de madrugada. Não entra nesse mérito. Jesus diz o seguinte, ó, levante-se, pega a sua cama e pode voltar para sua casa. Como se ele tivesse... parafraseando aqui Jesus, sem querer colocar palavras na boca dele, mas é como se ele estivesse dizendo assim, olha, o meu interesse é por você, cara. Eu tenho muito interesse é por você. Então as pessoas se perguntam, o que eu preciso fazer para chamar a atenção de Deus? Já vi pessoas travar esse tipo de discussão. O que a gente precisa fazer de correto para chamar a atenção de Deus e que não vai falhar? O que a gente precisa fazer? É campanha? É dar dinheiro? É fazer sacrifício? São essas coisas que vão chamar a atenção de Deus para a minha vida, para a minha necessidade, para a minha causa? E a resposta é óbvia, não. Óbvio que não. Porque é meio que uma mudança de cultura. Mostrar para as pessoas que Deus não deseja que elas façam absolutamente nada para ganhar a atenção dele. Elas já têm a atenção de Deus por Jesus Cristo. Deus se interessa pelas pessoas, independente daquilo que elas façam. O maior interesse de Deus são as pessoas. Absolutamente as pessoas. Querer achar alguma coisa para chamar a atenção de Deus, isso aí que faz os pagãos. Isso não é cristianismo, isso é paganismo, né? O Deus da Bíblia é um Deus que se importa. Se eu pudesse colocar na cabeça das pessoas isso, essa verdade, assim, ó, o Deus da Bíblia é um Deus que se importa. Dependendo do que você faça. Mas se eu não fizer nada, Deus se importa com você. Mas se eu estiver na igreja lá, Deus se importa com você como pessoa, como gente. Jesus olha para o homem e fala assim, olha, vai voltar para sua casa, cara. Pega aí sua cama, volta para sua casa. E não é somente volta para casa, é volta para sua vida, volta para ter uma vida. Agora você tem dignidade. Volta e tenha dignidade. Volta para os seus familiares. Se reúna de novo. Absolutamente tenha vida. E eu acho que é esse o nosso foco. De termos o mesmo interesse que Jesus tem. O interesse de pessoas, de gente, de olharmos para o mundo com o mesmo olhar de Deus. Como é que Deus olha o mundo? Deus olha o mundo com ternos olhares de misericórdia. Ternos olhares de misericórdia. E Deus se compadece dessa mãe que perdeu o filho de uma maneira tão besta. Deus se importa, Deus lamenta, Deus chora, Deus pranteia. E Deus espera que a gente tenha a mesma atitude, de olharmos para o mundo com essa consciência de que as pessoas são o foco principal do cristianismo. Por isso que a gente monta a estrutura. A gente não monta a estrutura para que nela em si Deus se sinta agradado de nós. Nós montamos a estrutura para acolher aquilo que Ele tem de mais desejo, que é acolher pessoas e ter vidas e pessoas mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Então, o interesse de Deus é você. Deus se interessa pelo quê? Por você, por nós.
Você precisa fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus? Não, absolutamente não. Existe alguma coisa que você possa fazer de tão ruim que possa Deus te amar menos? Não. Ou você pode fazer alguma coisa de tão bom que faça com que Deus te ame mais? Também não. Deus te ama e ponto final. Deus te ama e te quer bem acima de qualquer coisa, a ponto de estar entre nós, de vir estar entre nós. E Jesus olha para esse homem e fala assim: meu interesse é por você. Estou preocupado com o religioso, estou preocupado com a estrutura de sábado, não estou preocupado com nada disso, estou preocupado com você. E eu sei que você, a partir de agora, você vai ter uma nova vida, uma nova perspectiva de mundo. Você vai ter família. Você foi resgatado da sua enfermidade que te tirava aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua dignidade. Eu acho esse texto ele é muito, muito, muito interessante. Porque muitas vezes a gente foca no milagre em si, no evento, mas ele é interessante para mim, porque o texto que discorre o milagre tem 14, 15 versículos. Os debates que surgiram depois do milagre feito vai até o versículo número 47. O cara perseguindo Jesus tem que ensinar, mostrar pontos de vista. São 32 versículos dando explicações e ensinos, né? E Jesus quer mostrar justamente isso, que olha, me importo com você, me importo com pessoas, né? Que é o que está no terceiro ponto aqui da minha reflexão, é que Jesus, ele quer resgatar um projeto de Deus que estava morto no interior da humanidade. Jesus quer ressuscitar um projeto que estava morto no interior da humanidade. Que o versículo 25, ele fala assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora em outras traduções ele diz que já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Vai chegar uma hora, e não vai chegar, já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Há interpretações de que Jesus está falando aqui do porvir, né? Uma visão escatológica de que lá na frente os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, né? Que é uma interpretação que eu acho também correto. Só que eu acredito também que Jesus, ele estava falando do projeto de Deus. Um projeto que está morto no interior do homem. O projeto de nós, da humanidade, ser a sua família e habitar no seu santuário para sempre. Esse projeto morreu no interior do homem. O homem quer viver segundo as suas próprias verdades, seus próprios princípios. E vai chegar uma hora, e já chegou, que aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem ressuscitarão, irão ressuscitar esse projeto maravilhoso de Deus, de sermos a sua família, de habitarmos com Ele para sempre, sermos seus filhos e filhas amadas desse Deus maravilhoso e bom. Todos. A missão da igreja é justamente essa, de fazer com que todos ouçam a voz do Filho do Homem. Para quê? Para que este projeto de que as pessoas serem filhas e filhas amadas e habitem no santuário de Deus para sempre, esse projeto seja ressuscitado novamente no interior das pessoas. Está morto, está perdido. Eu acho que é esse o projeto, de nós mostrarmos para a pessoa que Deus teve um projeto desde a fundação do mundo, e esse projeto está morto dentro dela. E as pessoas que ouvirem a voz de Jesus
poderão ter esse projeto ressuscitado nos seus interiores e serão lançados novamente para essa vida maravilhosa de sermos filhos e filhas amados desse Deus maravilhoso e bom. Então, dar ouvidos à voz de Jesus se trata de uma experiência religiosa. Dar ouvidos à voz de Jesus se trata de termos uma igreja que seguimos. Qual a igreja que você segue? Né? As perguntas que as pessoas fazem. Dar ouvido à voz de Jesus não se trata de ter uma igreja que seguimos. Trata-se de expressarmos ao mundo que esse projeto de Deus maravilhoso foi ressuscitado dentro de nós. Foi revivido dentro de nós. Que o projeto de Deus está vivo em nós. De que nós aqui estamos a duras penas, mas estamos aqui tentando fazer valer a pena esse projeto maravilhoso de Deus que foi concretizado na pessoa de Jesus Cristo, de fazer com que esse projeto ressuscitasse dentro do interior das pessoas. Então, projeto de Deus, sermos seus filhos. Projeto de Deus, termos uma casa, um lugar para voltar. Projeto de Deus, termos a sua companhia. Projeto de Deus, sermos nós aqui uma família que expressa ao mundo que Deus ressuscitou em nós algo que estava perdido. E nós estamos plenamente satisfeitos com isso. Plenamente satisfeitos. Plenamente satisfeitos com o sacrifício de Jesus. Né? Então, é fazer valer a pena. Qual o projeto da igreja? É fazer valer a pena. Né? No filme, o Resgate do Soldado Ryan, né? O capitão lá, que é o Tom Hanks, lá, coloca lá os soldados dele que estavam debaixo da sua tutela, da sua responsabilidade, para procurar um rapaz que a mulher era viúva, a mãe dele era viúva, já tinha um dos filhos já tinha morrido na guerra e só tinha sobrado esse rapaz. Eles fazem tudo um esforço para resgatar esse rapaz, para que essa mulher não ficasse só. Acho bonita a ideia do filme. Eles fazem todo um esforço e vai e resgata, morre toda a companhia dele lá, todos os soldados morrem, o próprio capitão Tom Hanks morre no filme. Só que antes de morrer ele olha para o rapaz e fala o seguinte: cara, faça valer a pena. Faça valer a pena. E ele, diante do túmulo lá do capitão, já velho, olha para a mulher dele já e fala assim: eu fui um bom homem, eu fui um bom marido. E ela, sem entender direito a pergunta, fala assim: não, você foi um bom homem, foi um bom marido. Então fez valer a pena o sacrifício dos soldados. Então, por isso nós falamos de Deus, por isso nós falamos de Jesus especificamente. Por isso nós não gastamos esforços, a quanto vai custar? Não sei. Mas a gente não coloca isso em pauta. Quanto vai nos custar? Pode nos custar a vida. Pode nos custar tudo que temos. Mas é fazer valer a pena que esse projeto que está morto no interior do homem, da mulher, perdido, seja ressuscitado novamente, para que ele possa desfrutar da companhia, da presença, do conselho desse Deus que é quase que inexplicavelmente maravilhoso e bom. Então, esse é o esforço que fazemos. Por que estamos abertos? Para isso, para que as pessoas ouçam a voz de Jesus, e as que derem ouvidos à voz de Jesus vão viver, vão trazer vida no seu interior, vão ter sua história de vida agora atrelada a uma caminhada, atrelada a um projeto. E esse é o projeto de Deus para a humanidade, de fazer com que elas entendam que
Deus se importa a qualquer custo, que Deus abre mão do sistema para que as pessoas sejam alcançadas, de que Deus quer ressuscitar o interior das pessoas, o projeto maravilhoso que existe nele, de sermos novamente o Imago Dei, a imagem de Deus. Isso está perdido no interior do homem, a imagem de Deus. Todos nós somos feitos à imagem desse Deus maravilhoso e bom. Então a Ele seja dada a honra, glória e louvor para sempre. Amém. Amém.